Vamos lá, aula 2, bases psicológicas, psicologia da educação, conteúdo muito importante. Hoje vamos falar sobre cognitivismo, que é da teoria cognitiva, tá? Surgiu lá nos Estados Unidos, entre 1950 e 1960, tá? Era uma teoria que vinha contraponto, era como uma forma de crítica às teorias comportamentais, tá? E uma delas nós estudamos ontem, que foi o behaviorismo, tá? Que falava sobre condicionar indivíduos, né? Quando eles são expostos a situações de estímulo e de resposta, tá? Esse termo cognição vai trabalhar toda essa parte de habilidades mentais, construção do conhecimento. Nós temos vários teóricos cognitivistas, mas os principais dele, Jean Piaget, Vallon, né, Henri Vallon e Lévi-Vygotsky, que são os três aí, a tríade cognitivista, tá? Todos eles entendem que o sujeito precisa compreender a ação do sujeito no processo de construção do conhecimento, tá? Apesar deles serem diferentes, tem as diferenças entre as suas teorias, todos os três tentam compreender que a aprendizagem ocorre no que se refere a estruturas mentais, né? Inclusive, Piaget, ele vem falando muito sobre estruturas mentais, cita a assimilação, a acomodação e a equilibração, que é esse processo, né, que desenvolve. Vai ter Vygotsky também falando sobre zona de desenvolvimento proximal, vai falar sobre conhecimentos prévios, né, e Vallon também fala sobre esses estágios. Então, primeira coisa, essa teoria tenta entender a mente como processador. Então, a mente, ela recebe, ela organiza e ela interpreta informações. Por isso, cognitiva, que vem de cognição, tá? A aprendizagem, ela envolve pensar, lembrar e resolver problemas, tá? E importa compreender o que ocorre dentro dessa mente que é chamada de caixa preta, né? Nós temos a primeira aí que diz sobre a aprendizagem significativa, que é Ausubel, tá? Ausubel é um pensador muito importante que fala sobre a aprendizagem significativa. Ele fala sobre as novas informações que conectam com o conhecimento prévio, tá? Parece muito com Vygotsky, né? Quando Vygotsky fala lá da zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento proximal. Então, são muito parecidos. Fala sobre organizadores prévios. Fala que esses organizadores prévios, eles facilitam a compreensão. O que seria isso, tá? Ausubel fala que quando você vai introduzir um novo conteúdo, ao invés de você chegar lá direto naquele conteúdo, primeiro é importante que você faça uma organização prévia, até para você entender o que aquele aluno já sabe sobre aquele conteúdo, né? E é muito importante. Nas séries Pensadores, nós falamos muito, né, nos aulões sobre pensadores, falamos bem a fundo sobre Alvin. Então, ele vai falar aqui, a principal variável que influencia a aprendizagem é o que o aluno já sabe. Inclusive, ele fala que se fosse reduzir toda a psicologia desse processo de ensino-aprendizagem, tudo iria começar como forma mais importante com os conhecimentos prévios e os organizadores prévios também, tá? Fala sobre processos mentais superiores que envolvem atenção, envolve memória, percepção, envolve raciocínio, linguagem e solução de problemas. E aprender é desenvolver todos esses processos mentais superiores. Qual é o papel ativo do aprendiz? O aluno, ele vai organizar essas informações, ele faz as inferências, cria hipóteses e reconstrói o conhecimento, sendo o protagonista, tá? E qual que é o papel do professor? Ele atua como mediador, orientador, ele vai propor também atividades de análise, síntese e comparação e vai estimular a reflexão, tá? E quando a gente fala de metacognição, que nome é esse? Vai pensar sobre o próprio pensamento. Olha, pensar sobre o próprio pensamento. E monitorar esse processo de compreensão. A partir disso, vai se planejar estratégias e vai estar avaliando todo o desempenho. Ah, tá, então foi tudo muito bom na teoria cognitiva? Não, mas aí tem algumas críticas. Uma delas é, o erro revela quando o aluno está organizando o conhecimento. Então, não é bem uma crítica. Então, o que você acredita como sendo uma crítica ou uma falha do aluno, que seria o processo de erro e dessas correções, ele vai, e pelo contrário, nas teorias cognitivas, ele vai revelar como o aluno está organizando o seu conhecimento. E todo esse processo de erro no cognitivismo, ele ajuda a identificar concepções prévias. Então, você vê que é tudo muito bem trabalhado, como diagnosticando, né? Organizadores prévios, conhecimentos prévios, concepções prévias. E isso orienta quando o professor vai fazer as intervenções pedagógicas. Então, teóricos importantes da cognitivista. David Ausubel, tá? Palavra-chave, aprendizagem significativa. Subsunsores também, né? Que é uma palavra diferente, mas ele trata muito. Jean Piaget, estruturas cognitivas. Brunner, né? Representações e descobertas guiadas. E o Gagner, processamento da informação. Então, só para você entender, aprender dentro da teoria cognitiva ou do cognitivismo, né? É você integrar novas informações ao que o aluno já sabe. E a aprendizagem, ela envolve processos mentais internos. E o aluno interpreta, organiza e dá significado ao conteúdo. Agora vamos para as questões.